começar justamente abordando os desafios de pensar sobre perspectivas de futuro em conjunturas como essa, ou mais especificamente, me permitirei fazer uma breve reflexão sobre a necessidade de para essa empreitada pensar as conexões entre passado, presente e futuro, particularmente no que concerne a questão das políticas e dos direitos sociais. Ou, em outras palavras, a necessidade de considerar o processo histórico ao abordar a questão social. Tomo aqui a contribuição de outro autor, Reinhard Koselleck, que procurou refletir sobre as relações entre passado e futuro, usando as categorias de espaço de experiência e de horizonte de expectativa. Não há expectativa sem experiência. Não há experiência sem expectativa. O entrelaçamento de ambas expressa o processo histórico e também as possibilidades de ação no âmbito social e político. Mas qual seria a nossa experiência de política social e qual seria o nosso horizonte de expectativa em relação aos direitos sociais no momento em que vivemos? Mesmo considerando que os processos históricos são uma combinação de contínuo e mudança, proponho analisar a nossa experiência de política social em dois momentos. O primeiro momento diz respeito à construção do nosso sistema de proteção social até os anos 80, com suas características histórico-estruturais que se traduzem em elementos de persistência até os dias atuais. E o segundo momento diz respeito ao sistema de proteção social conformado nesses 26 anos da nossa recente experiência democrática, né, marcada aí pela Constituição de 88 até 2014, 2015, quando se inicia a crise política que culmina no golpe, né? É importante separar esses dois momentos, porque esse segundo momento, pós-constitucional, num contexto democrático, ele encerra um movimento de ruptura com o modelo anterior, que não é trivial, porque altera o horizonte de expectativa. O sistema de proteção social atrelado a esse dado modelo de desenvolvimento capitalista, né, hegemônico dos anos 30 aos anos 80, teve como uma das suas principais características forte vinculação ao mundo do trabalho formal, com segmentação de clientelas e variedade de benefícios, reiterando a estratificação social relacionada à inserção laboral, que alguns autores chamam de modelo corporativo conservador. A Constituição Federal de 88, na nossa experiência, é o que mais se aproxima de uma expectativa de Estado social, entendido como aquele que visa reduzir a dependência das pessoas aos padrões individualizantes de mercado, por meio da expansão de direitos e de políticas de caráter universalista e de forte base pública. É claro que a Constituição é resultante de lutas de intensa mobilização política, possibilitada pelo contexto de redemocratização, que no Brasil precedeu a entrada da onda neoliberal, né, com mais força, de forma diferente de outros países latino-americanos que tiveram processos distintos, né, como o Chile, a Argentina, em que as reformas neoliberais começaram antes mesmo desse processo de redemocratização pós-ditadura. Mas que avanços sociais são esses que a gente logrou aí tomando o conjunto do período 90 a 2014, né? Que avanços sociais a gente teve nesse momento dessa nossa curta vivência democrática recente? Na Seguridade, tomando por base o conjunto do período, na Seguridade houve aumento da cobertura previdenciária, expansão de benefícios não contributivos da Previdência, embora sob restrições orçamentárias e com reforço de mecanismos de capitalização introduzidos por algumas reformas dos anos 90 e 2000, né? Houve expansão de ações e serviços de saúde por meio do SUS, de forma muito importante, com impacto sobre as condições de saúde da população. Houve aumento das políticas de combate à pobreza, incluindo políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, ampliação da rede de assistência social em todo o país. O processo que a gente está vivendo agora, então, é um processo de destruição acelerada de uma série de conquistas parciais, prévias, né, de ruptura com o processo que vinha acontecendo, e que eu vou dar só exemplo de 3 ataques que são muito significativos, né, em 3 pilares que são importantes para a construção de uma sociedade mais justa, né, mais soberana. Né. A regulação do trabalho, né, a fragilização dos trabalhadores em face do processo de acumulação, dos empregadores, etc., né, que está sendo bastante agressiva. Né. O outro são os ataques à Previdência, que se a gente desprotege os idosos, o que é desproteger os idosos, né, numa sociedade que está ficando cada vez que está envelhecendo. Né. Então, isso é extremamente grave. Que perspectiva de solidariedade é essa que a gente está construindo?
E o terceiro, a universidade pública, que eu mencionei brevemente, né, que daí quebra com essa possibilidade de mudança social para os jovens, né, do ponto de vista da oportunidade dos jovens, além de todo o impacto que tem para o desenvolvimento nacional, a relevância da universidade como instituição social. Tá? O elemento fundamental é a questão de se pensar em um projeto de nação centrado em valores de coesão social, para além dos objetivos econômicos do discurso desenvolvimentista mais tradicional, né, que tem, assim, como elemento central a integração de políticas econômicas e sociais, que foi falado aqui algumas vezes ontem, né, e também a valorização das políticas universais de base pública nesse cenário. Tá? Ela é fundamental nesse sentido. É necessário avançar em impactos sociais amplos com essa finalidade. É a articulação com atores internacionais, que também foi um aspecto abordado aqui ontem, que é de importância, procurando outros tipos de conexões, outros tipos de pactos, outras formações de rede. O que nós queremos, né, ao chegar lá, né, nós estamos agora, daqui a aproximadamente 15 anos, né, o que é que nós queremos daqui a 15 anos e o que é que nós podemos alcançar daqui a 15 anos, vis-à-vis a situação que nós estamos vivendo. Os eventos, né, de saúde, eles se modificam no tempo, né? As condições de saúde de uma população são extremamente dinâmicas, né? Às vezes nós temos uma visão assim meia, olhamos um dado e dizemos, a situação está ruim. Mas como a gente olha 10 anos atrás, estava muito pior, né? Então, mostrando uma dinâmica. Não quer dizer que nessa ideia de bom, de ruim, são construções que nós fazemos dos nossos desejos e nós queremos. Mas, na verdade, as condições de saúde elas se movem, né? Algumas vezes ficam estáveis no tempo, outras vezes, né, reduzem, melhoram, outras vezes pioram. Sempre, né, consequência de forças que atuam na sociedade, né, forças diversas e fatores diversos que estão atuando e dando essa direção, né. E essas forças elas são complexas, né, nós não entendemos totalmente o que é que modificam essa situação, né, mas que, sem dúvida nenhuma, elas são um efeito, né, de processos históricos e de contextos políticos, econômicos, culturais, sociais, ambientais, né, que nós estamos vivendo e que nós estamos inseridos, né. Mas, principalmente, aí é uma coisa que eu acho que casa com o debate Cristiane e meu interesse hoje, que é a capacidade das políticas de modificar isso, né, porque tradicionalmente a epidemiologia tem refletido sobre os determinantes, chamados determinantes sociais, ambientais, da saúde, o que é muito importante, né? Mas tem um segundo elemento, que é como se modifica isso, que é central, quer dizer, com a capacidade real de políticas de modificar isso, né? Quer dizer, ou seja, nossos desejos de uma sociedade saudável, uma sociedade com melhor padrão de saúde, ela está em função do que nós conhecemos sobre os determinantes, mas da capacidade de articular políticas e ações que modifiquem essa tendência, né? E que essas tendências que eu mostrei aqui, possam ser aceleradas ou desaceleradas, né? Quer dizer, essa aceleração e desaceleração é que vai dar a capacidade de você mudar num tempo ou num horizonte razoável, né? Quer dizer, isso pode ser muito mais lento, né, pode ser ou muito mais rápido, a depender de circunstâncias históricas diversas, né, que influenciam nisso. Enquanto essas causas que eram colocadas de fumo, de atividade física, são importantes, sem dúvida nenhuma, a pobreza é tão ou mais importante do que tudo isso, né? Quer dizer, se você não resolve a questão da pobreza no mundo, né, você vai manter e vai ter uma incapacidade imensa dos outros fatores, né? Então, eu acho que o discurso hoje que está é um discurso de acelerar os processos, não é mais, eu acho que é uma tensão entre pobreza e se o sal faz mal, se tal, quer dizer, esse antagonismo, né, eu acho que é uma ideia de que nós precisamos acelerar e usar o máximo de conhecimento para acelerar esse processo. E não há dúvida nenhuma que esses conhecimento está vindo dos determinantes sociais, da tradição de investigação de determinantes sociais e das novas tecnologias, né? A situação de saúde da população brasileira apresenta avanços importantes, mas também mantém velhos problemas não resolvidos e a criação de novos problemas, quer dizer, nós temos uma capacidade de não resolver certos fatores e que geram novos problemas. Problemas novos e antigos superpõem-se, né, aumentando a demanda por serviço de saúde, né, entre outros.
E o futuro da saúde da população brasileira envolve um conjunto de políticas, né, implementadas com alto grau de equidade e eficiência e capazes de reverter ou atenuar problemas com tendência a agravamentos e que devem incluir, né, a atenção primária à saúde, o fortalecimento da atenção primária à saúde, e o que nós vemos hoje é o inverso, né? A consequência fundamental é que apenas a mudança na estrutura demográfica, sem alterações tecnológicas e epidemiológicas significativas para o Brasil, essas contas nós fizemos para o Brasil, significa, em 20 anos, um incremento de gasto da ordem de 38% nos cuidados de atenção à saúde. Então, prevenir é caro. Questão de população e território, a distribuição também da população no território. Nós trabalhamos com o IBGE, e isso é muito extremamente importante, ver como essa população, não apenas ela cresce, envelhece, mas como se movimenta no território. Nós temos áreas de esvaziamento populacional, o sul do país, o que está azulado, e áreas de crescimento populacional, né? Aqui um novo trabalho que eu convido a vocês visitarem a página do Saúde Amanhã para conhecer esse trabalho, o último trabalho que o IBGE fez com a gente, procurando fazer uma análise mais microscópica dessas tendências de crescimento das chamadas áreas de articulação imediatas de articulação urbana, que definem espaços organizados em torno de determinados centros urbanos significativos. Vocês veem, tudo que está em tom marrom, marrom é tendência a esvaziamento populacional. Esse bege é estabilidade populacional. E o que está em tom azulado são as áreas de crescimento. Vocês têm também, então, portanto, uma alteração importante da mobilidade, da presença populacional, digamos, no sistema, no território brasileiro, que é extremamente importante, porque para essas zonas de envelhecimento populacional, de esvaziamento populacional, os serviços têm que mudar o perfil, e quanto aos espaços de crescimento populacional, imagina-se que tenha que haver ampliação de determinadas ofertas. E fizemos a mesma coisa da estrutura etária. Quais são essas consequências do subfinanciamento do setor público sobre esses problemas que acabamos de abordar? O primeiro é a questão federativa, porque já estamos assistindo um acirramento da competição entre entes federados, entre estados entre si, que já existia, e entre municípios entre si, e entre os estados, dentro dos estados e dentro dos municípios, entre prestadores. Haja visto, por exemplo, o socorro à Santa Casa de São Paulo, agora um socorro direto ao ao Hospital do Cérebro, no Rio de Janeiro. Há essa desigualdade, portanto, esse acirramento dessa competição entre os entes federados, e qualquer arranjo federativo será absolutamente improdutivo na medida em que há escassez de E aí, ao contrário, um grande sonho dos municipalistas da nona conferência, ele vai finalmente se realizar, porque os prefeitos vão querer demandar a transferência fundo a fundo para justamente poder administrar as pressões entre prestadores. Daí o apoio a essa norma da revisão da atenção básica. Não era, em momento de escassez de recurso, o prefeito apoia, que é evidente que ele quer recurso livre, não qualquer tipo de vinculação. Então, prefere a transferência fundo a fundo com transferência marcada, e quer flexibilização do sistema de atenção básica para romper com o esquema, não necessariamente porque ele vai investir no modelo clássico de atenção primária, Maurício, é porque ele vai jogar esse dinheiro em qualquer outro lugar, entendeu? Que é uma outra questão. A outra, portanto, a grande tendência é a inviabilização da organização do rede de serviços, que nós precisamos decorrendo daquela mudança do paradigma de Level Clark. Quer dizer, então nós temos simultaneamente uma fragmentação dos cuidados e uma segmentação, um acirramento da segmentação hierarquizada dos municípios de acordo com a renda. Nós temos uma lâmina. E, portanto, aqueles vazios assistenciais se tornam cada vez mais distantes do atendimento, da possibilidade de realização, digamos, daquelas escassezes de ofertas já detectadas, né? A queda na qualidade e segurança dos cuidados por razões mais ou menos demonstráveis.
Ainda, você, portanto, tem um aumento da desigualdade territorial, você tem um aumento da desigualdade por renda, você tem uma expansão de novos arranjos privados que já estão em curso, clínicas de vizinhança, clínicas populares, consultas de R$10, consulta de R$15, você, sem qualquer sequência, novos arranjos privados, e você tem novas modalidades de pré-pagamento, que são os planos populares, que já estão agora correndo pelo Congresso, VGBL Saúde, que é esse já está até em vigor, alguém já estão comercializando, que é aquele financiamento. Evidentemente, tudo isso ele não consegue dar conta daquele, mesmo para quem os contrata, não consegue dar conta das condições complexas, porque um plano popular de saúde, evidentemente, tem que ser seletivo na cesta de benefícios, não pode fazer, cobrir um câncer, não pode cobrir uma cirurgia mais sofisticada. E aí vai fazer o quê? O aumento das concentrações, inversões e inovações no setor privado de ponta, que já ocorre nos hospitais no Einstein, no Sírio-Libanês, etc. E o desvio, quando você contrai também os gastos com CTI no setor público, quando você é agressivo no programa de privatização, portanto, o motor, como qualquer outro setor dos investimentos de saúde, é o custeio, quanto é que você paga para botar aquela coisa em operação, evidentemente já é um sistema completamente deformado, de tal maneira que você não encontra o PET scan, na medida que vai se tornando quase mandatório em determinados tipos de câncer, ele vai sendo investido, crescer apenas para as elites, né, econômicas. O pessoal da Ana Luísa Viana, lá da USP, fez para nós que, naquela altura, ela fazia um estudo de cenários, né, nós tínhamos um cenário que ela chamou de pluralismo empresariado, que é o cenário, digamos, dominante no Brasil, de certa forma, a predominância dos segmentos híbridos de quase mercado, estatal e de segmento privado, com fins lucrativos e complementares, porque é um tema que saiu da nossa agenda, que é a contratação de serviços pelo SUS. Isso frequentou muito a agenda dos anos 70, mas desapareceu, mas continua em vigor. Esse sistema híbrido foi identificado como sistema inercial. E entendendo que o desiderato constitucional, o desiderato do artigo 96, requereria que nós precisássemos, no mínimo, caminhar, numa perspectiva de 20 anos, para o cenário de um pluralismo integrado, que é o cenário 2, que era esse cenário aqui, o pluralismo integrado, quer dizer, preponderância da institucionalidade estatal, sob a égide do direito público, universalidade integral, governança, etc. E o que nós estamos assistindo hoje já é o cenário 3. Já é o cenário 3. Não é o cenário 3, não, como a Cris chamou a atenção, é o cenário que nós consideramos pessimista, que está em pleno vigor, e, portanto, a possibilidade de chegarmos ao cenário 1 certamente, no mínimo, requererá um plebiscito revogatório, né? Que revogue todas as medidas, que nos retorne, pelo menos, as condições iniciais, ou promova-se um salto revolucionário do cenário 3 para o cenário 1, ou teremos que recompor, digamos, mais do que uma década perdida.